Olá, povo santo lindo e abençoado de Deus, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, com a graça e o favor do Senhor sobre sua vida e sua casa, todos os dias. Hoje nós vamos falar a 2 Reis, do capítulo 13 ao capítulo 17, já estamos chegando perto da reta final. Você que não assistiu a última aula, já corre lá que dá tempo de acompanhar a gente por aqui, tá? Não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve no sininho, toda semana sobe aula nova. Tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura e toda semana eu subo aula nova aqui para edificar sua vida e você me edificar com a sua presença. Então, vamos aprender mais da palavra do Senhor. Então, quando Joás tinha 23 anos, que ele já estava reinando em Judá desde os 7 aninhos de idade, paralelamente a isso, em Jerusalém e Samaria, reinava Jeoacás, filho de Jeú. Então, a gente vai dar continuidade aqui à história paralelamente ao reinado de Joás, tá? Só que Jeoacás fez tudo que parecia mal aos olhos do Senhor. Enquanto Joás em Judá fazia tudo que se agradava ao Senhor, Jeoacás em Jerusalém fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. No mesmo período, porque ele vinha seguindo o que Jeroboão fazia, né? Que era idolatria, que eram coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Israel e o Senhor deu eles na mão de Azael, que era o rei da Síria na época. Então Jeoacás começou a suplicar ao Senhor misericórdia, porque eles estavam assim sendo oprimidos por causa do rei da Síria. O rei da Síria oprimia muito eles. O povo inteiro sofria por conta disso. E o Senhor ouviu o clamor dele. Não fazendo nada que seria bom aos olhos do Senhor, o Senhor ainda ouviu o clamor dele e ele mandou um salvador para Israel. E lá na frente a gente vai falar sobre quem foi o salvador de Israel nessa época. Só que aí passa o tempo todo e Jeoacás morre. E foi sepultado onde seus pais foram sepultados. E Jeoás, seu filho, reina em seu lugar. Joás é um, Jeoás é outro, tá bom? E aí passaram-se os anos e aí Jeoás também morreu. E a gente vai falar agora sobre a morte de Eliseu. Só que antes de Jeoás morrer, quero contar o pedaço da história que Eliseu estava doente. E Jeoás foi até Eliseu e começou a deitar a cabeça no colo de Eliseu e começou a falar com ele, começou a ficar triste, falar algumas coisas e falou, meu pai, isso sobre o seu rosto com a cabeça inclinada nele. Então, Eliseu falou assim para ele, olha, pega um arco e flecha. Ele pegou um arco e flecha, agora abre a janela. Ele abriu a janela. E aí Eliseu colocou a mão por cima da mão do rei e puxou a flecha e lançou. Nisso que a flecha foi lançada, ele falou, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Então esse salvador de Israel é Eliseu, né? Que Jeoás foi até ele para poder saber o que faria e poder se despedir também, porque Eliseu estava muito doente. Então ele falou assim, agora pega outra flecha e fere o chão, fere a terra. Ele pegou a flecha e feriu a terra 3 vezes. E Eliseu ficou muito aborrecido com isso. Ele falou assim, você feriu a terra 3 vezes, a quantidade de vezes que você feriria a terra é a quantidade de vezes que vocês iam ganhar do Ciro. Pois agora vocês vão ganhar 3 vezes do Ciro apenas. E as outras vezes vocês vão padecer contra os Ciros, porque você tinha que ter ferido a terra de 5 a 7 vezes. E aí então morreu Eliseu e ele foi sepultado. E naquele mesmo ano, os moabitas invadiram a terra e eles estavam fazendo um buraco para poder enterrar um certo homem que tinha morrido. Eles vendo os moabitas vindo, eles jogaram esse corpo na cova de Eliseu. E quando jogaram esse homem na cova de Eliseu, o homem ressuscitou. Olha isso. E eles viram que o homem estava ressuscitado porque tinha sido lançado na cova de Eliseu, porque o homem estava morto. Vocês verem a situação da coisa, né? Eliseu morto, os seus ossos fizeram o homem ressuscitar. E o que tá aqui na Bíblia, gente, não é historinhas não, tá? Tudo que aconteceu mesmo, tudo que tá aqui na Bíblia são fatos verídicos. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu de milagre mesmo do Senhor que não está aqui na Bíblia. Tudo que a gente lê aqui, que a gente acha que são muitos milagres, não é nada na frente de tudo que aconteceu. Então, os ossos de Eliseu morto reviveram o homem que foi lançado na sua cova. Por apenas encostar nos seus ossos, ele reviveu. E naquele período foi o período que os sírios atacaram e oprimiram muito os Jeoacás, né? Então, tô falando essa história antes de Jeoacás morrer. E aí foi quando Jeoás teve o seu salvador, né? Porque o Senhor ouviu as súplicas e os choros e os prantos dele e mandou um salvador, e esse salvador foi Eliseu, que foi profeta antes dele morrer na vida do povo de Israel. E os capítulos 15 e 17 vem falando sobre o nome dos reis. E aí não tem muita história sobre, na verdade. Tem alguns versículos só. Uns faziam o que era bom aos olhos do Senhor, outros faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Aí eu sugiro que vocês deem uma olhada, deem uma lida bem rápida no 15 e 16 e a metade do 17 para poder saber um pouquinho da história de cada um
que aí você fica com melhor entendimento. Então, pois isso reinou Azarias, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Jotão, Acais, Oséias, todos eles reis de Israel e reis de Judá paralelamente. Reinaram um tempo cada um e um tempo paralelamente esses reis reinaram juntos, tá bom? Então, entre indas e vindas de reis, rei que reina, rei que morre, rei que isso, rei que aquilo, o Senhor sempre disponível para poder ajudar a fazer o melhor para esse povo, porque, assim, é como diz na palavra do Senhor, pede que eu te dou, bata que a porta abra, porque, assim, a gente precisa pedir ao Senhor as nossas necessidades. Você anda no caminho reto, você é fiel ao Senhor, você segue os seus mandamentos, por que não te ouvir? Se tiver alinhado a motivação junto com o coração do Senhor, não tem por que não te ouvir. Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor pra gente, Ele sempre vai dar o melhor pra gente. Agora, se você estiver pedindo, olha, como diz o Senhor, meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas vezes você pede algo que é lícito, mas está pedindo de uma forma errada e você não é ouvido, sabe? Deus conhece seu coração, Ele sabe todas as suas necessidades. Mas se o que você estiver pedindo não estiver de acordo com a palavra dEle, não estiver de acordo com as promessas dEle, não estiver de acordo com o que é lícito para o Senhor, isso não vai acontecer, sabe? Tem gente subindo um monte para pedir o marido dos outros, pô. Pedindo família pra ela, só que o cara é casado, você sabe. Se o cara é solteiro, o homem que você tá pedindo é solteiro, você sabe se ele não tem uma vida com uma outra pessoa. Então as pessoas estão pedindo coisas assim, surreais, sabe? Então, o nosso Pai, Ele quer sempre nos dar o melhor. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu, que nos deu esse mundo aqui para que vivêssemos nele uma vida em abundância, sabe? Nós buscamos as coisas no Senhor, nós procuramos Ele. Ele sempre vai estar disponível para a gente, sempre vai estar disponível. E quando chegar um momento que Ele precisa fazer algo na sua vida, ou precisa fazer algo através de você, e você não esteja buscando Ele como precisa, Ele vai até você falar com você. E aí você vai precisar buscar a face do Senhor para entender o que Ele quer falar com você. Tá bom, povo de Deus? Sugiro que vocês façam devocional todos os dias de vocês, seja com vídeo, seja com a palavra do Senhor. Se for os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Eu, por exemplo, gosto muito de ler, gosto muito de assistir. Quando tem algum livro de alguma coisa e tem um filme sobre aquela coisa, por exemplo, eu gosto muito de ver The Chosen, vejo várias vezes, todas as vezes que eu vejo coisas diferentes e eu fico com um melhor entendimento, porque aquilo que a gente aprende lendo, ele fixa mais na nossa mente quando a gente também vê. Então, assim, são aulas rápidas e dinâmicas de 10, 15, no máximo 17 minutos. Você pode ir para o trabalho ouvindo, você pode lavar uma louça ouvindo, e você pode fazer uma oração ali. O importante é você estar se alimentando da palavra do Senhor, se alimentando do caráter de Deus, porque quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente se apaixona, porque a gente vê esse Deus lindo que a gente ama e que nos ama e que a gente vive por Ele e para Ele. Tá? Não tem como você ter intimidade com uma pessoa se você não busca a face dela, se você não tem contato com ela, não tem como os seus amigos, as suas amigas. Quanto mais você tem intimidade, mais você conhece, mais você se encanta com a vida e com a história daquela pessoa. É a mesma coisa Deus. Ele não é um pai só pra gente ir lá, pai, me dá dinheiro, pai, me dá carro, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Ah, mas e a intimidade com o pai? E sentar com o pai, conversar com o pai, ter um momento com o pai? É isso que ele quer, ele não quer nada mais do que o seu amor e a sua presença genuinamente, sabe? Então, assim, a gente pede muito, e será que a gente tá... Tudo que a gente faça na nossa vida não é nada na frente do que Deus faz por nós, gente. Eu sempre durmo com essa sensação. Eu posso usar as minhas 24 horas para fazer a obra do Senhor, para fazer o que Ele quer, para dar o meu melhor para Ele. Eu nunca acho que tá sendo bom para Ele ainda. Sim, nunca tá sendo bom para mim o que eu estou fazendo por Ele, na verdade. Porque eu sempre quero fazer mais e mais e mais, porque ainda não vai suprir tudo que Ele é pra gente. Não vai suprir. Então, tudo que a gente fizer pro nosso pai, pro nosso próximo, pra nossa família, tudo que a gente se propor a fazer, a gente faça o nosso melhor, com excelência. Dê o seu melhor. Dê suas primícias para o Senhor, para o seu próximo, para a sua família. Mesmo que você não queira fazer, faça. Faça porque isso volta para você. Tudo que a gente faz, a gente volta. Não tem como, gente. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo que você plantar, você vai semear, você vai colher. Então, o que você tem plantado? Você tem medo da sua colheita? Ou você anseia pela sua colheita? Fica com essa palavra no dia de hoje.
Que Deus abençoe muito a sua vida. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Ele derrame chuvas de bênção sobre todos os seus planos e projetos. Coloque tudo no altar do Senhor. Que Ele é fiel para cumprir. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.